começar. Então, bom, eu sou o Felipe, eu trabalho na Concrete Solutions e também tenho uma iniciativa que é uma startup chamada Local 1202. Bom, geralmente o ensino de Node.js, ele começa explicando o que é uma V8, logo em seguida explica que ele é JavaScript do lado do servidor e ensina pra galera isso. Só que existe um problema nisso, a galera tá ficando viciada e não sabe além do que o Node é capaz. Então as pessoas às vezes colocam lá, por exemplo, um caso que eu vi, no qual a pessoa colocou, quando ela escreveu um script HTTP, na resposta daquele HTTP, ela colocou lá .json, que é um shortcut do Express. Então, ainda mais levando em conta o público que a gente tem aqui, é muito interessante a gente olhar que talvez a gente está precisando ir um pouco além, né? A gente não pode ficar só preso no Express como web service. Então é onde eu levanto a pergunta, o que é o Node? O que a gente tem de disponibilidade no Node? Será que é só JavaScript do lado do servidor? Porque se for só isso, a Microsoft já estava fazendo isso desde 2008, ou até antes. Então não é uma coisa, né? Não é só JavaScript do lado do servidor. O Node ele é uma ferramenta muito mais poderosa. Então a gente tem questão de ser assíncrono, usar o JavaScript de forma assíncrona de verdade. Nós temos todo o poder do JavaScript como linguagem. A V8 ela pode ser algo além do que um web service. Então, como que a gente sabe que isso pode ser além do web service? Por exemplo, esse cara aqui você encontra pouco conteúdo explicando sobre o que você pode fazer com ele. Mas, por exemplo, existe dentro do RequireFS um watch, no qual você pode ficar olhando tudo o que acontece dentro de uma determinada pasta, dentro de determinado arquivo. E ali você consegue saber, através de eventos, o que tem ocorrido e você pode programar algo além no Node. Apesar de você poder fazer isso com outras linguagens de programação, ele é muito mais simples. Por exemplo, essa implementação aqui, ela é bem diferente em Java. Apesar do Java 9 estar fazendo um esforço para ser menos verboso, o Java 9 eu acabei vendo um código, se não me engano são 3 ou 4 linhas, mas nas versões anteriores, não posso dizer muito sobre o Java 8, mas nas versões anteriores é uma média de 40 linhas para você fazer a mesma coisa. Então, olha a facilidade que nós temos aqui. Bom, se a gente tem a internet na nossa disposição, o que a gente pode fazer com ela? O que a gente quiser. Então, a gente pode usar muito bem isso daqui, por exemplo, para comunicar com outras APIs, por automatizar tarefas e com o que a gente tinha comentado anteriormente, então a gente ainda pode fazer mais. Então, a primeira coisa que a gente precisa talvez esquecer um pouco é que fica menos dependente disso, né? Não estou falando para você proibir o npm install, tem muita coisa interessante dentro do npm, nós devemos com certeza utilizar e fazer e abordar cada vez mais esse recurso, contribuir com esse recurso, mas talvez a gente precise ir um pouco além da quantidade e melhorar um pouco da qualidade, né? Isso é uma coisa que eu vou falar um pouco na NodeConf, então vou deixar esse detalhe para a NodeConf. Bom, por exemplo, no Node, se a gente tem que escrever algo para tarefas repetitivas, a gente pode ganhar bastante tempo. Uma situação que eu enfrentei recentemente foi ter de fazer isso daqui, ó. Alterar 33 arquivos, que eram .json, e eram mais de 4.345 entradas em cada arquivo. Desculpa, em cada arquivo não, no total desses arquivos. O que levaria um trabalho, se fosse manual, a muitos erros. Isso também faria com que o tempo de desenvolvimento disso fosse em torno de 3 dias e uma tarefa repetitiva pra caramba. Ia ser com certeza algo horrível de se fazer. O que eu fiz? Eu criei um script Node que me consumiu 2 horas e ele ali era totalmente configurável e ele fez todo esse trabalho em menos de 2 segundos para mim. E toda vez que a gente precisa fazer a alteração desses 33 arquivos, a gente tem a disponibilidade de fazer isso em menos de 2 segundos. E isso usando o UFS. Um outro caso, esse inclusive vocês podem encontrar no meu GitHub,
ele chama Social Content. Ele não é o código mais bonito que eu já escrevi, eu já vou garantir isso, mas foi algo que eu escrevi em 3 horas. O que ele fazia? Ele batia na API do Twitter, API do Instagram e entregava isso pra gente dentro do Slack com relatório personalizado. Isso foi um projeto junto com alguns amigos de um blog que a gente criou e como estava crescendo muito rápido, a gente ficava fazendo essas consultas a cada 3 ou 4 horas. Bom, automatizei e estava lá dentro do Slack para nosso time. Então acho que o ponto que eu queria falar principalmente é isso. O que a gente pode criar ainda com o Node? O que a gente tem à nossa disposição? É a questão da gente ir além do que a gente pode fazer, saber que isso é uma coisa simples de se construir. E com certeza a gente pode tirar muito proveito do Node. Então, por exemplo, fazer um wrapper para varrer pastas e otimizar imagens, isso está à disposição para a gente criar. E outras coisas que façam melhorar a qualidade dos nossos pacotes. Meu Twitter, meu LinkedIn, eu esqueci de colocar o GitHub, mas é a mesma coisa, FLPMS, vocês me encontram todo o meu histórico na internet. Tá? Então acho que é isso que eu gostaria de falar e obrigado aí.